Oi, gente. Pois é, o Roda Viva de hoje teve a presença de Karnal, Cortella e de Pondé, não é? Eu vou fazer uma análise das falas do que foi discutido, mas obviamente eles tocaram em temas cuja complexidade, a densidade, eu não poderia, num vídeo que eu imagino fique de 20 minutos, mas pode até ultrapassar isso, eu não poderia aqui discutir amplamente. Esses serão mais apontamentos, perspectivas, comentários, né, uma análise resumida até pela natureza e a complexidade dos temas discutidos. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina e tem links das nossas redes sociais, nosso apoio no comentário fixado. Né? Eu fiz aqui uma série de anotações e vou recorrer a elas. Bem, a primeira questão tem a ver com o tempo de ódio, né? Eles se referem ao fato de que no ano passado ficou aparente que nós vivíamos no Brasil uma situação de bastante ódio entre esquerda e direita, diferentes perspectivas políticas e tudo mais. E eles falam aí um pouco do que é o óbvio, que esses ódios eles sempre existiram e na verdade as redes sociais permitiram que eles ficassem mais claros, né? A ilusão foi quebrada, como foi dito, né? E a perspectiva do brasileiro como um povo excessivamente feliz é muito mais uma euforia do carnaval e eu diria até, e não foi dito por eles, mas eu diria até uma forma de lidar com a infelicidade do mundo real. Ou seja, nossa sociedade é muito desigual, ela é muito violenta, ela é muito tem esses problemas e nós extravasamos essa infelicidade cotidiana que permeia a vida de muitas pessoas com um excesso de aparente felicidade, de projeção de felicidade no futebol, no carnaval, nesses elementos externos, né? Tem até um comentário do Pondé dizendo que há uma perda do ativo do turismo como terra de felicidade. Eu não sei até que ponto isso acontece, porque essa imagem no estrangeiro ela é bem solidificada. Talvez haja uma perda do ativo do turismo mais por causa de uma figura como o Bolsonaro e como ele é visto, por exemplo, em boa parte da Europa. Eu acho que isso tem um prejuízo maior para o turismo do que essa perspectiva, né? Sobre o politicamente correto, eles têm uma discussão, e aí eu acho que é dito uma coisa que eu concordo muito, de que no nosso passado nós vivíamos o excesso do politicamente incorreto, ou seja, era trivial ver comentários racistas, comentários homofóbicos, comentários machistas e misóginos na mídia, na televisão, em tudo, né? Mas, ao mesmo tempo, esse excesso de machismo, de homofobia, de racismo, de preconceitos, gerou, quando houve a oportunidade do politicamente correto existir, um excesso naqueles que vieram para fazer oposição a isso. E existem excessos, especialmente no policiamento da linguagem, né? Eu, sem dúvida nenhuma, acredito que esses excessos existem e, no âmbito da política, esses excessos são prejudiciais. Inclusive, tem um vídeo meu que eu vou soltar mais tarde, hoje ou amanhã, enfim, que eu faço uma reflexão sobre o impacto eleitoral desse tipo de excesso e que esse tipo de excesso pode ser extremamente danoso para a esquerda, porque pode fazer uns da esquerda destruírem uns aos outros e acabar se enfraquecendo politicamente. Fora esse discurso ter um tom muito autoritário e muito condescendente para aquele com quem você diverge. E esse tipo de discurso, nesse tipo de tonalidade, que não tem elementos de compreensão, ele tende a alienar. Quando o seu objetivo deve ser, ao contrário, convencer, não é? Eu acho que o Martin Luther King, nesse aspecto, ele era muito generoso. Por exemplo, ele estava combatendo o racismo, e na época que ele estava combatendo o racismo, ele falava de igualdade racial, ele falava de defender colégios com negros e brancos, ele defendeu uma renda mínima universal, ele defendeu uma campanha pelas pessoas pobres que incluía
os pobres brancos. Quer dizer, Martin Luther King teve uma visão generosa, unificadora, Mandela também. E eu acho, às vezes, que esse politicamente correto, e parte da esquerda, às vezes, cai num autoritarismo de uma outra natureza que acaba tendo seus problemas e seus excessos. Obviamente que os excessos do politicamente correto são pequenos comparados com os excessos do politicamente incorreto do passado. E a analogia que eu faço é justamente o racismo, por exemplo. Não dá para comparar os excessos dos Panteras Negras nos Estados Unidos com os excessos da segregação racial imposta pelos brancos e a escravidão imposta pelos brancos. É óbvio que os Panteras Negras realizaram excessos, mas são pequenos perto de toda a violência que eles sofreram. De forma análoga, os excessos das feministas que existem e devem ser criticados são pequenos perto de toda a dominação masculina e do machismo estrutural e de sociedades patriarcais que existe há tanto tempo e que submeteram a mulheres a tanta opressão. Mas o fato da dominação masculina e do patriarcado ser muito mais preponderante, ser um problema muito maior, não elimina o fato de que, em algumas circunstâncias, aconteceram excessos no movimento feminista. E cabe apontar esses excessos, mas nunca esquecer que eles são muito mais uma resposta a uma violência antiga, maior, com intensidade imensamente maior e com impactos sociais muito mais poderosos do que qualquer excesso que esses movimentos que buscam igualdade tiveram. Agora, todo movimento que está se levantando contra uma violência tão sistemática, não é de se estranhar que também, em alguns momentos, como são seres humanos, reagissem, não é? Tem um comentário sobre a ideia de crença criar a realidade ou não. Essa é uma discussão muito complexa, eu vou deixar para um outro vídeo. Tem um comentário sobre GTA, aí tem um equívoco, ela não cita GTA, mas fala de um jogo que você pode pegar um bastão e bater na velhinha. Imagino que ela estava se referindo ao Grand Theft Auto, né, o jogo. E aí eu acho que é um pouco da coisa dos acadêmicos que às vezes não conhecem muito bem outras mídias, né? Em GTA você fazer qualquer coisa desse tipo é considerado um crime. Você é perseguido pela polícia e você não é incentivado a fazer esse tipo de coisa no jogo. Ao contrário, se você fizer isso, o jogo é interrompido, porque você é perseguido e você, em grandes chances, você vai acabar não podendo progredir no jogo. Então, o jogo te dá a opção de você fazer ou não fazer isso, o que também é uma coisa que dá agência ao jogador. Então, enfim, levaria uma discussão um pouco mais densa sobre isso. Aí a Tati, né, se eu não me engano, da Folha de São Paulo, pergunta como é que ela vai perdoar o pai dela por ter votado no Bolsonaro e membros da família e tudo mais. Como bem dizem eles, o problema está na pergunta. A pergunta pressupõe que seja algo a ser perdoado. A pessoa que votou em Bolsonaro, a não ser que já tenha se arrependido, não acha que fez nada de errado. E se não acredita que fez nada de errado para se sentir culpado por isso, a relação de perdão ela não pode se estabelecer. Há uma relação de recriminação pela divergência política. E eu não entro nessa sintonia porque eu entendo o voto por Bolsonaro por vários motivos, embora eu divirja dele frontalmente. Eu entendo pessoas, por exemplo, um empresariado que votou em Bolsonaro apostando em políticas liberais do Paulo Guedes. São pessoas que acreditam nessa ideologia liberal e que, enfim, ao meu ver, estão equivocadas, porque sem um mercado interno consumidor, essa política tende a um fracasso, mas essas pessoas acreditam nisso e votaram em Bolsonaro por entender que ele representava mais esse projeto do que Haddad no segundo turno. Existem pessoas que votaram em Bolsonaro por achar que ele representa seus valores do ponto de vista religioso, por ele ter dito que queria um Estado cristão. Então, todo o setor neopentecostal votou em Bolsonaro por isso. Outras partes de pessoas votaram em Bolsonaro pelo antipetismo, por uma reação ao período petista. Então, eu compreendo porque eles fizeram isso, eu entendo que eles estão errados, e sei as razões pelas quais eu acho que eles estão errados, e porque o voto em Bolsonaro vai gerar um resultado muito ruim, mas eu não acho que isso seja digno de tentar perdoar ou recriminar enquanto indivíduos.
A ideia de você pensar em perdoar indica como se a pessoa tivesse feito um ato tão terrível que merecesse perdão. Essa é uma visão muito condescendente, de se coloca num lugar muito superior ao outro, coisa que eu não faria. Eu argumentaria que entendo que minha versão dos fatos e minha compreensão da realidade está mais correta por uma série de evidências. Pelo fato de Bolsonaro admirar um torturador, pelo fato de Bolsonaro ter ficado 27 anos no Congresso e não ter conseguido aprovar 2 projetos, pelo fato de Bolsonaro ser uma pessoa sem experiência de gestão, ser uma pessoa incompetente, enfim, inclusive corrupta, o caso da Val, ter colocado o filho como fantasma, ter ligações com a milícia, quer dizer, são dados concretos da realidade que me fazem crer que ele era a pior opção entre todas as opções presentes. Mas eu entendo as pessoas que votaram nele, lamento, mas não pensaria... Eu só acho que eu tenho dificuldade de perdoar aqueles que, por ter votado em Bolsonaro, me julgam ou julgam pessoas da minha família que não votaram em Bolsonaro como menos do que eles. E esses, eu não sei se vou perdoar não, porque esse é um pensamento também autoritário, também arrogante, e que não sei se é digno de perdão, e nem funcionaria porque eles não se sentem culpados por isso, né? Depois tem uma discussão sobre... ainda no perdão, é dito que é uma forma de libertação o perdão. E só funciona, como Pondé bem disse, e fica difícil até eu concordar com Pondé, porque eu tenho muitas divergências com Pondé, mas nesse quesito ele fala o que me parece óbvio, que o perdão só tem sentido se a pessoa que fez a coisa errada se sente que fez algo errado e anseia pelo perdão. E aí a pessoa que dá o perdão dá algo que talvez a pessoa não mereça, mas mostra generosidade, mostra alteridade. Essa é uma relação boa, né? Em uma discussão política, a probabilidade disso é praticamente nula, né? Há uma discussão sobre exagero depois. Eu acho que é o Karnal que diz que sem exagero não há literatura. Ele fala em várias formas de arte, e eu acrescentaria uma forma de arte que ele não citou, que é o humor. O humor, historicamente, ele precisa do exagero, muitas vezes, para se legitimar, enquanto estratégia de, produzir uma sensação humana, né? Produzir aquela sensação de euforia e de felicidade, do riso, bem peculiar, né? Depois tem uma pergunta interessante que traz assim, qual é o limite? Como medir o que é um exagero e como interpretar um exagero? E aí eu me lembrei do caso de Moacir, que é o meu sogro, falecido, e ele, depois de uma cirurgia, de um transplante, eu e minha esposa encontramos ele comendo pizza no shopping Iguatemi, eu acho que era pizza, mas comendo uma coisa que ele não poderia comer e tal. E aí a reação minha e da minha esposa naquele momento foi, a gente ficou preocupado, a gente ficou... a irresponsabilidade dele, o exagero dele ter feito isso logo depois de um procedimento daquele e tal. Mas como ele acabou falecendo não por causa desses exageros, mas por motivos absolutamente não relacionados, e como esses exageros não aconteciam o tempo todo, mas eram em alguns momentos, hoje a gente olha para aquele episódio com um olhar muito mais generoso, vendo que ele queria viver e não apenas sobreviver. E viver não se resume, obviamente, aos pequenos prazeres, mas esses pequenos prazeres também são importantes, também fazem parte da vontade de viver. Então, é sempre uma negociação entre o prazer e o que é melhor para o seu futuro, e você está permanentemente fazendo essa negociação, né? Depois tem uma discussão sobre a falta de amadurecimento na sociedade. É uma coisa que tem tido estudos sobre isso, né? Eu também percebi que Daniela Lima, ela ficou bem mais leve nesse Roda Viva. Como vocês sabem, Vera Magalhães vai substituir Daniela Lima. E eu não tinha gostado das várias participações antigas dela. Eu acho que no episódio com Glenn Greenwald ela foi muito mal. Eu acho que ela foi muito mal em outros episódios do Roda Viva. Eu tive críticas a ela, a condução dela várias vezes. Mas nesse episódio, talvez porque ela gosta do Karnal, gosta do Cortella, gosta do
Pondé, talvez pelo fato de que ela deu mais espaço para eles três e para os entrevistadores e ficou mais leve, mais feliz, ficou melhor, né? Depois nós tivemos uma discussão sobre a dimensão pop da academia, a ideia deles divulgarem com um público mais amplo, e Karnal, no meio dessa discussão, disse uma coisa muito bonita, que ele se sente muito mais feliz por ele ser procurado por pessoas do povo, por pessoas da classe trabalhadora e não apenas a elite. E que essas pessoas tendo acesso à história, à filosofia, e estarem interessados e fazendo reflexões sobre isso é algo que alegra muito ele. Eu compartilho da alegria do Karnal e acrescentaria dizendo que é muito bom para os acadêmicos participarem do debate social, participarem do espaço de discussão política. Para quem não sabe, eu sou historiador com mestrado, com doutorado, né? Segui essa carreira acadêmica, já lecionei em colégio público particular, na faculdade, como professor substituto, enfim. E vi o YouTube justamente como um veículo para dialogar com um número maior de pessoas, para expor minhas ideias, porque eu tinha esse desejo, não de ficar famoso, não é exatamente isso, mas de compartilhar os meus conhecimentos, compartilhar o que eu estava estudando, compartilhar o que eu estava pensando e dialogar com um público mais amplo e não apenas o público restrito da academia, que às vezes só um pequeno número de pessoas leiam o que a gente escreve, que são literalmente os especialistas naquilo ali, e às vezes existem coisas que nós estamos estudando e coisas que eu já estudei, que eu acho que, assim, eu quero que o maior número de pessoas possível saiba daquilo ali. Por exemplo, um estudo que foi feito na Universidade de Princeton que mostra como a democracia funciona muitas vezes como uma oligarquia e que nós precisamos fazer uma reforma ampla no nosso sistema democrático. É um estudo, e existe um conjunto de estudos sobre isso, que eu gostaria que fosse conhecimento de toda a população. E aqui no canal eu vou procurar gradualmente introduzindo esses estudos e explicando por que eles são importantes, que é o que eu venho feito há mais de um ano, né? Depois é uma discussão sobre o anticientificismo, e é dito que ele sempre existiu, mas agora ele está mais popular, ele tem uma voz na internet, e Karnal busca diferenciar o anticientificismo banal do criminal, né? De acreditar em terra plana e combater vacina e levar à morte de pessoas. Agora, eu questionaria um pouco o Karnal nesse ponto, porque terraplanismo e, por exemplo, criacionismo, que podem parecer banais, ele não usou o exemplo do criacionismo como banal, mas eu acrescentaria que talvez fosse visto dessa forma, ele tem efeitos danosos muito grandes sobre a ciência. Por exemplo, quanto mais pessoas acreditarem em terra plana e quanto mais pessoas acreditarem em criacionismo, menos pessoas vão se dedicar à ciência. Porque gente que acredita nisso, obviamente olha para a ciência como uma coisa eminentemente falha, eminentemente viciada, conspiratória. A pessoa tem que acreditar numa teoria da conspiração para acreditar no criacionismo e não aceitar a evolução. Porque existem evidências genéticas da evolução. A genética provou a evolução. Isso não é opinião. Qualquer pessoa que investiga a evolução sabe que as maiores evidências para a evolução vieram não só dos fósseis, embora muitos vieram de fósseis, mas vieram, e tem os fósseis intermediários, coisa que o pessoal do criacionismo nega, mas é besteira. A genética provou a evolução. Então, quando você nega a evolução, você nega a genética. Quando você nega a evolução, você nega boa parte da paleontologia. Então você nega tanto conhecimento científico que você se fecha para o conhecimento científico. E quanto mais gente se fechar para o conhecimento científico, pior a sociedade vai ser. Pior o nosso mundo vai ser. Menos descobertas vão acontecer. Menos avanços vão acontecer. Menos gente vai estar engajada em desenvolver vacinas, menos gente vai estar engajada em desenvolver avanços tecnológicos, menos gente vai estar engajada em desenvolver pesquisa científica. Então, mesmo acreditar no terraplanismo e criacionismo tem sim danos, embora não sejam danos criminosos tão óbvios e tão visíveis quanto aquelas pessoas que combatem vacinas. Então eu meio que desafiaria o Karnal nesse ponto, né? Aí vai um elogio aos três, né?
quando dizem que eles falam óbvio, eu diria que fazer o substantivo parecer óbvio é um talento. É dito, por exemplo, de jogadores de futebol, que o grande jogador de futebol não é aquele que faz um lance que parece difícil. Ele faz o lance aparentemente difícil parecer fácil. Então, quando você lê um texto do Karnal, do Cortella, do Pondé, e você... isso aqui é óbvio. Na verdade, foi o talento, muitas vezes, não sempre, obviamente, mas muitas vezes foi o talento do escritor em fazer algo complexo, interessante, difícil às vezes de se compreender, ser facilmente compreendido e por isso parecer óbvio para você. E existe um grande talento envolvido em fazer isso. Não é fácil fazer isso, não. E aí um elogio a todos três, apesar das minhas divergências absolutamente firmes com o pensamento do Pondé em vários quesitos, né? Aí o Cortella fala uma questão assim de ir ao inferno, que tanto o Pondé quanto o Karnal iriam ao inferno por não acreditar. Eu acho que esse tema acabou não sendo discutido, mas eu acho que esse é um tema muito complicado, porque essa perspectiva de que uns vão para o inferno porque tem pensamento diferente e tal, é fonte de muita infelicidade, de intolerância, de guerras, de conflitos, de preconceitos. Existe um problema muito sério em acreditar naquilo. Eu sei que o Cortella talvez tenha falado aquilo brincando, ou não sei. Talvez ele tenha falado sério, mas existe uma consequência no nosso mundo muito destrutiva em acreditar nisso. Ou seja, acreditar que, por exemplo, os muçulmanos acreditarem que eles vão para o paraíso e todos os outros vão ser condenados. Aí os cristãos acharem que só o da denominação deles vão ser salvos e por aí vai, né? Essa é uma perspectiva sectária que leva a intolerâncias muito complicadas. Por fim, é discutido a questão do amor e é dito que o amor é o desafio da alteridade, né? Que é reconhecer o diferente, compreender e refletir. E realmente, eu amo pessoas, meu pai, minha mãe, meus amigos, minha esposa, não porque eles são iguais a mim, eu não amo apenas naquilo que nós somos semelhantes, mas eu amo também naquilo que nós somos diferentes. Então não é uma... O amor, ele não se manifesta, o afeto, todas as suas dimensões, ele não se manifesta apenas pelo reconhecimento de um espelho, mas ele se manifesta também no reconhecimento da diferença e uma apreciação pela diferença, e um conhecimento de si mesmo que reconhece essa diferença, né? E eu acho que é um amor mais profundo, mais denso, um amor capaz de fazer isso, né? Capaz de, pela diferença, aprender e admirar mesmo aquilo que nos distancia, que não reflete o que nós pensamos, os nossos valores em tudo, né? Eu costumo dizer que eu falo brincando isso, né? Que eu nunca amaria plenamente uma mulher que fosse praticamente igual a mim, porque não teria desafio de aprender algo novo. E o desafio de aprender algo novo é em grande parte o que motiva e renova permanentemente o amor. Então acho que terminar falando sobre isso é legal. A conversa entre eles foi muito boa, recomendo que vocês assistam. Tenho lá minhas divergências pontuais, mas enfim, foi uma reflexão interessante e fica aí a recomendação. E se você gosta do que eu faço aqui no canal Nova Máquina do Tempo, se inscreva, dê um like, compartilhe e divulgue o nosso material. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.